Oi, oi, eu sou a Mais Aleatória e esse é o Lidos do mês de julho. Sim, eu vou falar um pouquinho dos livros que eu li em julho, até porque a maioria deles eu não fiz vídeo único aqui no canal. Só um que eu vou falar pouco, porque eu vou fazer um vídeo único, mas os outros aqui ficaram sem reviews únicas. Foi um mês que eu quase não consegui produzir vídeo, então quase não teve review. Vamos falar do primeiro lido do mês, que foi uma experiência interessante. Por quê? Porque eu comprei um livro cristão sem saber que ele era cristão. Além daquele outro livro que eu já mencionei nos livros de book haul aqui que eu fiz, eu também comprei esse livro aqui, Círculos Não São Infinitos, da Vitória Souza, e ele é um livro de cristão, da editora Mundo Cristão. Eu não sabia, né? Pra quem não sabe, eu não sou cristã, mas ainda assim foi uma experiência muito bacana. Ele vai contar a história da Maeve. A Maeve é uma moça que ela tá passando por uma crise no relacionamento dela. Ela é muito bem sucedida, mas ela tá passando uma crise no casamento dela e ela está pensando em se separar. Daí ela tira um tempo de férias para refletir sobre a vida dela, né, para descansar, porque ela é bem workaholic, e para refletir sobre a relação dela, se ela vai de fato terminar com o marido ou não. E daí ela vai num sebo, né? Ela vai comprar livros no sebo e ela compra um caderninho em que ela pode voltar no tempo 3 vezes para algum momento da vida dela relacionado às relações pessoais que ela tem. Não é só do marido dela, ela também volta para ver uma tia que faleceu. E daí, né, com essas experiências de volta no tempo por alguns segundos, ela decide se vale a pena continuar com o casamento dela e tentar resolver os problemas que o casamento tem, ou se realmente essa relação acabou de vez e é melhor ela seguir o caminho dela. É um livro bem interessante. Ele também tem uma dinâmica que cada capítulo tem uma playlist. Isso é muito legal. Cada capítulo tem uma música e tem uma playlist no Spotify pro livro. E daí você pode ir, né, lendo os capítulos e ouvindo a música da playlist. Eu, sinceramente, não curto ouvir música enquanto eu tô lendo, mas eu fiz essa experiência com o primeiro capítulo e é até um pouco interessante, apesar de eu não conhecer a maioria das músicas que tá na playlist, porque são músicas cristãs em inglês. Eu já não conheço nem direitas em português, imagina as em inglês. Nem todas as músicas são cristãs, mas ainda assim a maioria delas são. Mas, realmente, assim, é um livro levinho, tranquilo. As referências ao cristianismo, elas são bem sutis, né? A ideia é mais você refletir sobre, né, os seus relacionamentos e que muitas vezes você aponta o dedo para o outro, achando que o problema é o outro, mas também há problema em você. Você também precisa mudar algumas atitudes e algumas posturas para fazer aquela relação dar certo. Então, eu achei bem interessante, né? Não é um livro que vai tentar te converter ao cristianismo, então, mas ele vai falar, sim, do cristianismo de forma sutil, porque no final do livro a Maeve e o marido dela se convertem ao cristianismo. Eles não são cristãos, mas eles acabam se convertendo. E assim, a única coisa que eu não gosto é da americanização que tem no livro, né? O nome da personagem principal é Maeve e ela nasceu nos anos 2000 no Brasil. Ninguém, e ainda não se escreve Mavi, se escreve Meave. Ninguém botaria um filho, nenhum brasileiro botaria o nome do filho de Maeve, entendeu? No Brasil, nos anos 2000. E outra, os pais da Maeve não são cristãos, não são fãs dos Estados Unidos. Os pais da Maeve são hippies que viviam num trailer. Eles viviam viajando pelo Brasil, pelo mundo, num trailer. Você acha mesmo que o hippie dos anos 80, dos anos 70 brasileiro botaria o nome do filho de Maeve, que é um nome super americanizado? Os hippies dos anos 70, dos anos 80 no Brasil odiavam os Estados Unidos, odeiam até hoje. Eles iam botar de Brilho do Sol, de Cana Caiana, sabe, de Celeste, de Gaia. Esse é o nome que ela deveria ter. E daí, tipo assim, tem momentos que ela, vou fazer uma comida aqui que o meu marido gosta, né? O café da manhã favorito do meu marido. Ela faz o waffle.
Que brasileiro é esse que tem o waffle como café da manhã favorito? A gente nem tem esse costume de comer o waffle no café da manhã. Sabe? Tipo assim, muitas vezes você se sente. Isso é só alguns exemplos, mas tem vários. Você sente que o livro se passa nos Estados Unidos com personagens americanos. Né? Ela fala que ela estudou a vida inteira em casa, porque os pais dela viviam viajando em trailer. Daí ela fala que ela fez homeschooling. Só que eu acho que homeschooling é proibido no Brasil. Você não pode fazer homeschooling. Então, tipo assim, tem coisa aqui que não faz sentido. Parece que se passa nos Estados Unidos, mas ela deixa claro no livro que ela é brasileira e tudo se passa no Brasil. Então, pra mim, só essa americanização na história, né, é que não tinha necessidade. Quer fazer um livro no Brasil com personagens brasileiros, né, ainda mais porque a autora é brasileira, a autora viveu no Brasil. Cara, ambienta de fato no Brasil com personagens com nomes brasileiros, entendeu? Com personagens que agem como brasileiros e pensam como brasileiro, come comida que brasileiro come, sabe? Ambiente direito no Brasil, não tenta fazer uma americanização do Brasil, isso não é legal, isso não é bacana. Essa é a minha única crítica ao livro. E bom, vamos ao segundo livro lido no mês, que foi pra mim um dos favoritos do mês, que é O Maior que o Céu. O Maior que o Céu, da Virginie Grimaldi. Gente, sempre me falaram que a Virginie Grimaldi é uma autora francesa muito boa de romance, e realmente, esse foi o primeiro livro dela que eu li, e realmente é um livro muito bom. Esse livro aqui, se eu não me engano, vai lançar, né, ou já lançou aqui, é lançamento recente dela no Brasil. E assim, gente, conta a história da Elsa e do Vincent, né? O livro se passa na França. E a Elsa é uma agente funerária que acabou de perder o pai. E ela tá lidando com o luto de perder o pai. E o Vincent é um escritor de romance que tem problema nos relacionamentos. Ou seja, ele é um fracasso. Ele escreve muito bem sobre relacionamentos, sobre romance, sobre casais, mas ele é um fracasso nesse sentido. E os dois, eles acabam tendo o mesmo terapeuta, o mesmo... Aqui diz psiquiatra, mas o cara mais parece um psicólogo do que um psiquiatra. E daí, eles acabam na sala de espera da terapia se conhecendo. E no começo, um é sarcástico com o outro, um zoa da cara do outro, né? Mas acaba que eles começam a se aproximar por situações ali inusitadas que acontecem. E ali, né, acaba desenvolvendo um relacionamento. É um livro muito engraçado, ele é um livro que mistura romance com comédia, então ele é uma comédia romântica bem tranquilinha, bem de boa, mas ele ainda vai falar sobre a importância da terapia, né, na vida das pessoas, e também a importância de você entender qual o momento que você está pronto para ter um relacionamento, porque chega um momento que a Elsa entende que ela ainda não está pronta para viver um novo relacionamento. E daí ela meio que dá uma ignorada no Vincent, se passam uns anos e eles se reencontram. E ali ela já está mais pronta. E eu acho muito interessante essa decisão da Elsa, eu acho muito madura, de você entender que esse não é o momento para viver um relacionamento, mesmo que você tenha conhecido uma pessoa legal, bacana. Você ainda precisa trabalhar coisas no seu emocional, no seu psicológico, para você ter um relacionamento saudável com alguém. E isso é uma coisa que a grande maioria das pessoas não fazem nos relacionamentos. Elas não têm essa consciência. Elas vão com a cabeça toda cagada, com o emocional todo fodido, se relacionar com os outros. Então esse livro ele vai falar muito do quanto você precisa tá bem emocionalmente, tá bem psicologicamente e se amar para poder ter um relacionamento saudável com alguém. E finalmente, né, um livro de romance que não reforça estereótipos negativos e que tem um relacionamento saudável ali, uma construção de relacionamento saudável, leve, divertida e engraçadíssima. Quem gosta de romance e gosta de romance mais tranquilinho vai adorar esse livro aqui, que é O Maior que o Céu, da Virginie Grimaldi. Agora vamos ao terceiro lido do mês, que é Black Paradox. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque esse é o livro em que eu farei um vídeo exclusivo para ele. Né, eu quero fazer um vídeo exclusivo para essa HQ do Junji Ito, que é maravilhosa.
Mas Black Paradox conta ali a história de 4 garotos, né, 4 jovens, que se conhecem num grupo de sui, né, de se desviver na internet, e eles resolvem marcar um ato de se desviver coletivo. Quando eles estão indo se desviver coletivamente, eles encontram outras 4 pessoas exatamente iguais a eles, indo fazer a mesma coisa que eles. Tipo doppelganger, sabe? Pessoas idênticas a ele. E ao encontrar essas pessoas, eles abrem um portal entre o mundo espiritual e o mundo dos humanos. E isso cria um caos mundial do cacete. Porque cada atitude que eles vão tendo com essas informações só piora as coisas. E daí, no fim, você tem o desenrolar aí dessa história. É bem interessante, né? Ele mistura um pouco de terror com ficção científica. Eu gosto, né, dessa mistura, uma mistura bacana. E ele vai falar, né, do quanto... as pessoas, por ganância, por dinheiro, às vezes ultrapassam barreiras até que não deveriam ultrapassar, né? E também vai brincar um pouco com as lendas dos doppelgangers, né? Que também, né, das pessoas idênticas a você, e quando você encontra uma pessoa idêntica a você, mesmo você não tendo irmão gêmeo, digamos assim, meio que coisas ruins podem acontecer com você, inclusive você pode até morrer. Enfim, é uma HQ que eu super recomendo, é uma das minhas melhores leituras, né? Maior que o Céu e Black Paradox foram as minhas maiores leituras do mês. Eu gostei bastante, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque vou fazer um vídeo exclusivo para esse mangá ainda. E bom, a minha 4ª leitura é Um Crime Quase Perfeito, tá? Eu não tenho ele aqui porque esse livro não é meu, era um livro emprestado que eu li em uma semana, ali na última semana de julho. E ele vai contar a história de um cara que ele casou com uma mulher rica, ele deu o golpe do baú, ele casou com essa mulher não porque ele gostava dela, porque ela era rica, e ele quer herdar o dinheiro ali dessa mulher. E para isso ele precisa matar o pai dessa mulher, né? Porque o dinheiro é do velho. Ela também não ficou rica, ela nasceu rica. E daí ele tenta planejar, né, a morte do seu sogro, sem que ninguém desconfie de nada, para que ele possa herdar. Porque, na verdade, assim, ele quer... Quando ele casou com a menina, né, com a esposa, ele tinha um emprego, e depois que ele casou, ele largou o emprego para curtir a vida de rico. E o sogro não estava gostando muito. Então, para não ter o sogro incomodando ele pelo fato dele ser um vagabundo que não trabalha, que tá afastado do trabalho, ele tenta bolar esse crime. E daí você vê uma pessoa completamente amadora, que nunca cometeu um crime na vida, que não é psicopata nem nada, tentando bolar um crime para matar o próprio sogro e herdar o dinheiro. E, gente, esse livro é muito inspirado no caso von Richthofen. Inclusive, o caso von Richthofen é citado do livro, porque esse livro é de um autor brasileiro, e pelo que eu vi, esse autor, ele é um repórter investigativo, então ele já trabalhou com investigação de crime, com reportagem. E tem ali, além do ponto de vista do cara que tá tentando assassinar o sogro, tem ali também o ponto de vista de um repórter investigativo muito famoso e a polícia. Porque, no fim, esse cara... eu não vou dar spoiler, mas no fim acontecem uns babados. Então, a polícia tá investigando essa morte. Daí tem esse repórter investigativo também investigando essa morte para solucionar o caso. E esse cara aí... né, você vê também o ponto de vista desse cara que tá planejando matar o sogro. Então, intercala, né, os capítulos desses 3 pontos de vista. E assim, meio que não tem um final, um plot final. Por quê? Meio que desde o início você já sabe qual é o final.
E daí, quando você chega no final, você já, desde o primeiro capítulo, você já sabia qual era o final da história. Então, fica meio que sem uma resolução, sem um plot final, sabe? Eu acho que faltou um plot final, algo ali que nos surpreendesse no final da história, né? Meio que tudo já estava revelado no livro. A gente só vê o delegado, né, os policiais e o repórter juntando as peças. E o ponto de vista do cara que tentou assassinar o sogro, né, que tava assassinando o sogro. É só isso. Entendeu? Então faltou uma coisa, sabe, um plot final, sabe? O livro ficou sem plot, assim, terminou meio, né? Mas ainda assim é uma história interessante, é um livro bem curtinho, ele tem menos de 100 páginas. Então, ainda assim, ainda é uma história bastante interessante. É um livro bem baratinho. Eu só não comprei porque eu consegui emprestado, então eu já li emprestado mesmo. E bom, é isso, pessoal. Esses foram os lidos do mês, né? Tudo que eu li esse mês de julho que passou. O que vocês leram em julho? Deixem a opinião de vocês no comentário, né? Se vocês já leram alguns dos livros mencionados, também deixa a opinião. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você chegou até aqui. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.